Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui de bate-papo. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Hoje eu trouxe até aqui, não é um cafezinho, embora eu prefira, mas é um chazinho que eu também gosto. Mas hoje tá melhor o chazinho, tá? Então, gente, uma seguidora pediu pra mim falar um pouco sobre procrastinação. A gente tá vivendo uma era bastante, assim, com ocorrência desse tipo de coisa, né? Por quê? Porque é uma era muito digital, com redes sociais, inclusive a gente, né, tá nela. Então, é legal, né? Te relaxa, te ajuda às vezes, dependendo do que você tá pesquisando. Só que também, se você não souber usar, toma muito seu tempo. Às vezes você pega o telefone para olhar a hora, quando você percebe, você já entrou em várias redes sociais, ficou ali 1 hora ou mais, e a hora que você ia olhar no telefone, você não olhou. É muito comum isso acontecer. Eu vou falar aqui uma coisa que eu já disse no vídeo anterior sobre minimalismo, que é o poder da nossa mente, né? O equilíbrio que a gente precisa de ter na vida. Esse equilíbrio, quando eu falei lá no minimalismo, ele serve para, como eu disse lá, ele serve para várias partes da sua vida. Se você não tiver um equilíbrio, uma disciplina, você vai cair nessas armadilhas de perder tempo e vai deixar a sua vida de lado. Então, se você ama, né, se você se importa com a sua vida, com as coisas ao seu redor, com as pessoas ao seu redor, com aquelas obrigações que você tem, então você vai parar e vai mudar as suas atitudes. O que acontece? É normal a gente procrastinar. É até uma palavra, né, que como muitas outras, ela surgiu agora com mais força, mas é normal, gente. Todo mundo um dia, ele vai ter aquele dia que ele vai, hoje eu não quero fazer nada. Só que antigamente, antes do telefone, das redes sociais, você simplesmente passava um dia legal, um dia bacana, você fazia uma atividade que você gosta, simplesmente você deixava de fazer obrigações, né, que nós somos adultos, nós temos obrigações. Quando a gente é criança, a mãe da gente tem que estar mandando, fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas na nossa mente a gente não tem a obrigação de fazer, né? E realmente a gente tá ali aprendendo. Como nós somos adultos, não somos mais crianças mimadas, né? Que precisa de mãe, pai, tá mandando fazer as coisas, a gente tem as obrigações e faz parte da vida. É normal, a gente cresce, a gente amadurece. Então a gente precisa de ter disciplina, precisa de pôr prioridades na nossa vida. Por mais que naquele momento ali você se irrite, pense, nossa, tô cansada. É normal se sentir cansada com as obrigações, mas faz parte, gente. Todos nós passamos pelo mesmo processo. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu não sou nenhuma profissional, né? Que hoje em dia tem um profissional para falar sobre várias áreas da vida, mas eu vou passar a minha experiência e algumas dicas que eu acho que são válidas para levar, para tentar mudar esse quadro na vida da gente. A primeira coisa que você precisa fazer é tentar entender o motivo que te leva a essa procrastinação, né? A esse desânimo de fazer as coisas importantes da vida, as suas prioridades. O que tá te levando a isso? Primeiro você precisa entender. É todo dia? Você precisa identificar o real motivo que te leva a adiar essas coisas importantes de ser feita no seu dia a dia. E aí, a partir desse momento, né, que você identifica o que tá causando isso, eu fico frustrada quando tenho muitas coisas para fazer, né? Eu deixei tanta coisa acumulada que eu penso, por onde eu vou começar? E isso faz a pessoa ficar ansiosa, frustrada e acaba, ao invés de começar, ela acaba deixando para depois. Então, você identificou, você analisou, viu o que está acontecendo, você vai falar, não, eu preciso tomar uma atitude. Tem muita gente que funciona listar as tarefas que precisa ser feita, né? Fazer ali um planejamento. Obviamente
como tem muita coisa, a vida da gente é cheia de coisas para fazer que o dia não cabe, né? E aí você já, antes de começar a fazer, você já pensa, nossa, eu não vou dar conta. E aí eu não vou ter tempo nem pra mim. É normal, só que você não precisa de fazer tudo no mesmo dia. E nem você vai conseguir. Por exemplo, se eu acordo às 6 horas da manhã, todos os dias, inclusive no domingo. E eu tenho as minhas obrigações, aquelas fixas de fazer. E eu sei que se eu não fizer as minhas obrigações, as coisas que precisam ser feitas, ninguém vai fazer por mim, né? Ninguém vai fazer por você as coisas que você precisa fazer. Então não adianta adiá-las, elas só vão acumular. E aí você pode arrumar técnicas de te ajudar a fazer de uma forma que não vai pesar, que vai minimizar esse peso todo. Se para você funcionar, fazer uma lista do que precisa ser feito, faça uma lista, né? Comece a pôr no papel. E aí, se você começou a fazer, fizesse, e aí faltou lá 3, 5, não consegui fazer essas. Ok, amanhã você faz elas, não tem problema. Só que se você pensar que são muitas e adiar, e adiando, você nunca vai fazer nenhuma. E é você mesmo que precisa fazer. E quem tá ao seu redor vai ficar também frustrado com esse seu jeito de ser, de não estar cuidando daquilo que precisa ser cuidado. Porque se você ama a sua casa, a sua vida, você vai cuidar dela. Quando você lista essas atividades e vai riscando as que você consegue fazer, já vai te dando uma sensação boa, uma sensação de dever cumprido. Então isso vai te dar mais foco e vai te direcionar mais. Eu costumo fazer isso mentalmente, porque eu já sei tudo que eu preciso fazer todos os dias. E no final do dia vai sobrar alguma coisa. E aí eu penso, não deu. Ok, não vou me frustrar e nem me cobrar por isso. Amanhã, se der e for possível, eu vou fazer ela. Se você tem uma tarefa muito difícil, divide ela em partes. Faça hoje, um pouquinho amanhã. Ela vai acabar, você vai conseguir fazer e vai te trazer uma sensação de maior produtividade. Você fazendo mesmo que por partes. E outra, talvez você se sinta assim porque você quer tudo muito perfeito. Eu quero que seja tudo perfeito. Eu vou fazer, mas precisa ficar perfeito. Se não ficar, eu me frustro e aí eu já não quero fazer mais e aí me irrita. Não precisa de ser perfeito. É melhor feito que perfeito. Se você consegue fazer uma coisa bem feita, é ótimo, maravilhoso. Mas se você não consegue da primeira, na segunda vai ser melhor, na terceira vai ser melhor. É tudo. Eu falo que tudo é questão de prática. Por exemplo, eu costuro. Eu fiz uma coisa nova, inédita hoje. E ela não saiu legal. Saiu torta, não saiu do jeito que eu queria. E eu penso, não ficou do jeito que eu queria, não era assim que eu queria. Aquilo te dá uma sensação ruim, eu sei. Só que eu não vou deixar aquilo me abater. A próxima que eu fizer, eu sei que vai sair melhor do que a que eu fiz primeiro. Isso é comum e isso é muito normal. Quando se trata das coisas, tarefas de casa e tudo mais, parece que a gente quer que esteja tudo organizado pra gente estar animado a começar a fazer as coisas, a manter aquilo ali. E aí quando começa a ficar tudo bagunçado demais, você se perde, né? E aí você fica desanimado de continuar. Mas a gente não pode esperar estar organizado. A gente precisa dar o primeiro passo e aí depois a gente vai tentando manter. Eu acho que faz até parte do minimalismo isso. Você, ao invés de tirar dia para fazer tudo de uma vez, você manter a organização é melhor do que você tirar um dia para fazer tudo e não conseguir fazer nada. Eu pratico muito isso. Eu não tenho dia de faxina em casa. Eu faço aquilo que precisa ser feito na hora que eu posso, no dia que eu posso e vou mantendo. A melhor forma de você manter uma vida mais leve é manter as coisas nos seus lugares, do que você ir acumulando e depois ter que fazer tudo de uma vez e aí você vai olhar para aquilo tudo e vai te bater um desânimo, vai te bater uma frustração. Nossa, por que eu tenho que fazer isso? Nossa, tá tudo muito bagunçado. E aí você não consegue fazer nada. Uma frase que eu gosto muito é:
Não espere ter motivação para fazer alguma coisa. Faça, e aí a motivação ela vai vir e vai te dar aquela sensação de bem-estar. É mais ou menos quando você faz exercício físico. Um exemplo da minha vida é que eu sempre fui uma pessoa, no passado, sedentária. E assim, quando virou a chave, eu era nova, né? O corpo tava beleza ali, porque o corpo ele não te cobra na hora. Ele vai te cobrar depois de um tempo, né? Muita gente fala, eu não ligo, eu como isso, não tem problema, Claro que não tem. Na hora, ele não vai te dar uma dor terrível porque você comeu alguma coisa ruim. Ele vai te cobrar com o tempo. E aí, com o passar do tempo, quando eu fiquei mais velha um pouco, eu fui fazer uma coisa pro meu esposo, fui ajudar ele a empurrar um carro. Eu quase morri, eu quase infartei para fazer uma tarefa tão simples. E eu pensei, gente, calma, peraí, não tá legal isso, meu corpo não tá aguentando uma coisa tão simples dessa, né? E foi aí que eu comecei a tentar melhorar meu estilo de vida, a me movimentar, porque o nosso corpo ele precisa de se movimentar. Se você fica muito tempo só deitada, muito tempo só numa posição, muito tempo só olhando um telefone aqui, horas e horas e horas e horas, você vai atrofiando. É normal, porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado. E aí nessa frase da motivação, eu gosto muito de lembrar quando eu tô fazendo exercício, porque a preguiça, ela vem, o desânimo, as coisas na sua mente, nossa, você começa a parar para pensar o que você vai fazer. Eu quero caminhar, mas antes de eu começar a caminhar, eu tô pensando no trajeto que eu vou fazer, o tanto que eu vou ter que andar, onde que eu vou ter que passar, o morro que eu vou ter que subir, e aí começa a vir o desânimo, né? E isso acontece para tudo. Se você parar para pensar em tudo que você precisa fazer, aí o desânimo, né, bate. Então eu gosto dessa frase por isso. Não esperar a motivação, que ela não vai vir. É você fazer, e quando você chega, é uma sensação de bem-estar, uma sensação de dever cumprido, e aí essa motivação aparece. Você se sente motivado porque o seu corpo responde e você se sente bem. Quando você se sente bem, melhor do que você estava antes, você vai pensar, não, isso é bom, então eu vou continuar fazendo. E isso serve para os nossos deveres, né? Essa motivação, ela não vai aparecer, principalmente quando se trata de trabalho. Mas depois de pronto, você vai se sentir bem. Eu vou falar sobre o descanso, o ser normal procrastinar. Por exemplo, a mulher, ela tem seus dias, né? Quando ela tá nesses dias, é normal o nosso corpo ficar mais desanimado. Tem toda uma explicação de hormônios que te deixa mais para baixo, te deixa mais desanimado. Então, se você quer tirar um dia para descansar, para não fazer, hoje eu não quero fazer nada. É ótimo você tirar um dia para você. Isso vai te fazer recarregar suas baterias, né, suas energias, para amanhã você continuar. Você não pode deixar que isso seja uma coisa contínua, que aí não é legal, aí não é saudável. E aí nesses momentos de tirar um tempo para você, de descansar, de recarregar as baterias, procure fazer coisas que você goste realmente. Mas eu não gosto, acho que eu não gosto de nada, de fazer nada, eu gosto de ficar em casa olhando o telefone. Tá, ok. Não tem problema nenhum você passar um dia de boa, olhando alguma coisa que você gosta. Mas eu tenho certeza que deve ter alguma coisa que você gosta de fazer, você só ainda não descobriu. Algum hobby, se movimentar, ir num lugar bacana, ver uma paisagem. Ver uma paisagem é maravilhoso, gente. Tente sentir aquela sensação de liberdade, de ar fresco, de apreciar o belo, as coisas bonitas da vida. Gente, a natureza é linda. Abra os olhos para ver os detalhes das coisas bonitas que tem, né? Porque às vezes a gente passa por uma coisa bonita, passa ali todos os dias, aquilo é tão natural para os seus olhos que você não consegue enxergar a beleza ali. Eu falo isso porque eu já vivi isso. Quando eu era mais nova, eu morava nessa cidade que vocês veem aí nos vídeos, que tem essa pedra linda, enorme. E você nasce num lugar, você cresce vendo aquele mesmo quadro todos os dias, aquilo é normal para você.
Tipo, você vê, é bonito, mas você não consegue apreciar os detalhes. E eu acho que o grande X da questão é você começar a apreciar os detalhes das coisas, começar a enxergar de uma forma diferente as coisas. Então, lá pra mim era uma cidade normal, com uma pedra, com um lugar bonito e tal. Hoje, eu já enxergo totalmente diferente. Hoje eu acho uma beleza maior numa coisa que eu via normalmente todos os dias. Então é começar a ver a beleza nos detalhes das coisas, que a gente às vezes deixa passar despercebido. Então, gente, para resumir aqui toda a nossa conversa e não ficar tão longa, eu nem sei se vocês gostam desse tipo de vídeo. Já aproveitando, gente, deixa o like, compartilha, gente, ajuda muito. Eu vou ficar aqui esperando. Vai lá agora. Se você não é inscrito, inscreve-se aí no botãozinho, deixa o like, compartilha com alguém, eu vou esperar. Já fez isso? É muito rapidinho. Ajuda demais, gente. Ajuda muito mesmo. Então vamos lá. Para você sair da procrastinação, eu vou te dar 4 dicas. Número 1, faça gestão de produtividade. O que é isso? Liste as coisas que você precisa fazer. Se você não consegue, procure um horário que você mais esteja se sentindo bem, mais produtivo. É pela manhã que eu me sinto melhor, mais produtiva, tô mais animada. Faça as coisas mais difíceis na hora que você se sentir mais animado para fazer. Não deixa por último, que se você deixar por último, você não vai fazer. Você sempre vai jogar para frente. Segundo, tenha metas praticáveis. Se você acha difícil fazer suas obrigações, faça metas na sua lista, né, à noite, no dia anterior, para praticar no outro dia. Faça uma meta ali. Amanhã eu vou fazer isso até tal hora, né? Mas que seja uma coisa dentro de uma visão real, que tem como ser feita, né? Não vai fazer uma meta que você não vai conseguir cumprir, porque vai te trazer frustração e ansiedade também, porque você pôs uma meta grande demais e você talvez não consiga. Então, comece aos poucos. Terceiro, não enrole para começar. Só comece, não pense muito. Por exemplo, eu quero caminhar, vou acordar, vou vestir uma roupa e vou sair. Eu não vou parar para pensar, nossa, vou ter que andar, tal, vou ter que voltar, vou ter que andar. Na hora que eu chegar, eu tenho que fazer isso. Não pense, só vai. E quarto, e muito importante, reserve um momento para si. Que seja um dia da semana, um dia para você fazer coisas para você, que vai te trazer bem-estar, te cuidar do seu corpo. Não que você não vá fazer nada, a gente sempre precisa de fazer alguma coisa que é uma obrigação, mas pense que você não está fazendo aquilo por obrigação, mas porque você precisa também. Eu vou fazer almoço por obrigação. Não, eu preciso comer também. Então, eu vou fazer o almoço e aí depois eu vou fazer uma coisa que eu gosto, eu vou sair, eu vou ficar deitado o dia inteiro, mas tire um dia, não todos os dias, tá? Um dia para cuidar de você, para fazer uma coisa que você gosta e para recarregar suas energias. Se você gosta de ficar sozinho, saia, vai para um lugar onde você vai ficar sozinho, não vai ter ninguém para falar na sua cabeça. E aí você vai conseguir voltar mais leve e aí você vai começar uma semana melhor. Pode ter certeza, se você fizer isso pra você, você vai ter dias melhores. E é isso, gente. Eu espero que não tenha ficado muito longo. Eu espero que vocês tenham entendido. E espero que tenha ajudado também, né? Eu sei que tem muita coisa a ser dita, muita coisa mesmo. Mas não cabe, né, só em um vídeo, senão a gente ia ficar muito tempo aqui falando. Então, quando vocês vão perguntando, aí é mais fácil, porque aí eu já vou respondendo a coisas específicas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter vocês sempre aqui, né, nos acompanhando a nossa vida, a nossa rotina. Uma vida simples, uma vida leve. Obviamente, nós também temos nossos dias de desânimo, de preguiça, mas a gente vai levando. Todo mundo é assim, é normal, tá, gente? A gente só não pode deixar isso acumular. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.